E se eu te dissesse que tudo o que você fez para afastar um narcisista só o prendeu ainda mais ao controle dele? E se no fundo ele nunca teve medo de te perder, porque sabia exatamente como te manipular para que fosse você quem implorasse? Carl Jung dizia que a sombra, aquilo que escondemos até de nós mesmos, é a chave da nossa libertação e também da nossa prisão. Mas e se for justamente essa sombra que ele usa contra você? E se o jogo não for sobre amor, mas sobre domínio psicológico? Você já teve a sensação de que quanto mais se afasta, mais ele se aproxima? Como se cada tentativa de resistência sua virasse combustível para o jogo dele. Isso não é coincidência, é arquitetura emocional. É uma dança invisível entre opressor e oprimido, onde o narcisista rege o ritmo, até o momento em que alguém ousa inverter o passo. Mas cuidado, quem mexe com monstros precisa ter a coragem de olhar dentro do próprio abismo. E é aí que entra a psicologia reversa, não como truque, mas como espelho. Imagine um sussurro tão sutil que ele nem perceba que está sendo manipulado. Uma presença tão ausente que se torna obsessão. Um silêncio tão bem colocado que grita mais alto que 1000 palavras. Não se trata de reagir, mas de provocar reações. E nesse tabuleiro de desejos e carências, cada gesto calculado segundo os princípios de Jung torna-se uma armadilha simbólica. O que parece frieza é controle. O que parece recuo é domínio. O que parece rendição é o golpe final sendo preparado. Mas atenção, os caminhos da alma são traiçoeiros. Jung nos alertava que aquilo que não enfrentamos por dentro, reencontramos por fora, sob a forma de destino. E é por isso que, se você não conhecer os mecanismos inconscientes que operam por trás desse jogo, vai continuar sendo refém dele. Vai achar que venceu, quando, na verdade, apenas se acomodou dentro da jaula. O verdadeiro poder não está em gritar sua liberdade, mas em se tornar um espelho que devolve ao narcisista a imagem que ele tanto teme ver. O que você vai ver a seguir não é um jogo de palavras. É uma descida simbólica ao submundo das relações narcísicas. Cada golpe revelado é uma chave. Cada chave abre uma porta, e atrás de cada porta, um reflexo de você mesmo que talvez preferisse não encarar. Mas agora que chegou até aqui, a pergunta não é mais se você quer saber, é se você tem coragem de continuar. Porque o que está prestes a ser revelado pode não apenas libertar você do narcisista, mas obrigá-lo a implorar por algo que nunca imaginou precisar: a sua ausência. Você já sentiu que a sua presença pesa, mas a sua ausência pesa ainda mais? Há algo estranho em como o narcisista reage quando você desaparece. É como se o silêncio ganhasse voz, como se cada segundo sem sua atenção corroesse lentamente a imagem que ele construiu de si mesmo. Carl Jung dizia que o inconsciente não perdoa o que é reprimido. Ele apenas espera o momento exato para romper o controle. E talvez seja justamente quando você para de buscar explicações que ele começa a implorar pelas perguntas. Você não precisa gritar para ser ouvido por um narcisista. O grito o alimenta, o barulho o protege, mas o silêncio rasga. Porque o que ele não suporta não é o fim da relação, é o fim do espelho. Aquele espelho que você se tornou sem perceber, que refletia tudo o que ele queria ver e escondia tudo o que ele não podia suportar. A ausência desse reflexo não é ausência de afeto, é ausência de identidade. Ele não sente falta de você, ele sente falta de quem ele é quando você está. E então começa a dança ao avesso, o jogo invertido. A psicologia reversa não é um truque, é uma devolução. Você devolve o vazio que ele despejou em você. Devolve o controle que ele tomou como direito, mas faz isso sem dizer nada,
apenas se afasta com a força de quem se reencontrou. E isso, para o narcisista, é inaceitável, porque se você não está mais sob o feitiço, talvez ele nunca tenha tido poder algum. E essa é a ferida que ele mais teme tocar. Não há nada mais insuportável para o narcisista do que perceber que ele não é mais o centro do seu mundo. Que as cordas que moviam suas emoções foram cortadas uma a uma. Que sua dor já não o alimenta. Que sua ausência é paz e não perda. É aí que os papéis se rompem. Quando você para de lutar, ele começa a implorar. Quando você para de explicar, ele começa a questionar. Não porque se importa, mas porque o controle escorregou pelos dedos, e ele não sabe quem é sem isso. Jung chamava esse ponto de inversão simbólica. Um instante em que o inconsciente coletivo se manifesta por meio de pequenos gestos que parecem simples, mas são devastadores. Você não responde. Você não justifica, você não busca entender. E é exatamente isso que o corrói, porque ele esperava sua reação, seu grito, sua fragilidade. Mas o que recebeu foi sua ausência, e nada desorganiza mais um narcisista do que perceber que ele já não habita o centro do seu universo. No fundo, tudo o que o narcisista quer é ser necessário, essencial, insubstituível. E quando você prova que sobrevive sem ele, algo nele se rompe. Ele começa a correr atrás de uma versão de você que nunca existiu. A versão vulnerável, dependente, sedenta de atenção. Mas essa versão está morta. E no lugar dela, agora habita alguém que aprendeu a caminhar no vazio. Alguém que, ao invés de preencher o buraco com ele, olhou para dentro e viu que o buraco era ancestral e precisava ser enfrentado sozinho. E esse é o primeiro golpe. Não dito, não visível, mas absolutamente destruidor. Porque não há defesa contra o silêncio autêntico, contra a ausência viva, contra a presença que não precisa mais se provar. Você se torna sombra, não a sombra ferida, mas a sombra integradora, aquela que, como dizia Jung, contém o poder da totalidade. E é nesse ponto que tudo muda. Você não implora, você não reage, você não negocia, você apenas está. E isso é insuportável para ele. Mas antes de entender esse poder, você precisa encarar o que o criou. As raízes do medo, a origem da carência, o motivo pelo qual você se entregou tanto, porque a psicologia reversa verdadeira não manipula o outro. Ela reconstrói você. Ela reescreve o que você aceita. Ela redefine o que você chama de amor. E isso exige coragem. Coragem para dizer não, não com raiva, mas com verdade. Coragem para partir, não para punir, mas para se libertar. Coragem para parar de salvar quem só te afunda. Você está pronto para esse mergulho? Ou ainda espera que ele mude primeiro? O narcisista não muda. Ele apenas se adapta até que você pare de alimentar o jogo. E esse momento está mais perto do que você imagina. Mas para isso você precisa entender que o verdadeiro controle não é ter o outro aos seus pés. É não precisar mais que ele esteja. E esse é o primeiro passo, o mais silencioso, o mais devastador. Mas o jogo não termina com o silêncio. O primeiro golpe quebra o espelho. O segundo quebra o reflexo. Porque mesmo quando o narcisista percebe que já não habita mais o centro da sua vida, ele ainda insiste em simular controle. Ele aparece nos detalhes, nos rastros sutis, nos convites disfarçados de arrependimento, e é nesse momento que o segundo golpe deve ser lançado, não como ataque, mas como alquimia emocional. Jung diria que agora o inconsciente dele está em choque, buscando novas formas de se reafirmar. E é justamente aí que você o devolve para o próprio labirinto. O segundo golpe é a inversão do desejo. É quando você interrompe o ciclo de tentar provar o seu valor e passa a sugerir, sem palavras, que é ele quem não foi suficiente.
Isso não se faz com gritos, nem com acusações. Isso se faz com presença seletiva, com distanciamento emocional, com uma nova postura que o desconcerta, porque retira a única certeza que ele acreditava ter, a de que você o admirava, mesmo em silêncio. Quando você rompe até mesmo essa admiração, ainda que de forma simbólica, o narcisista entra em desespero interno, porque ele não sabe lidar com desprezo sem reação. Ele só sobrevive onde há aplauso, mesmo que velado. Esse é o momento em que você deixa de ser caça, para se tornar ausência que fere, não porque machuca propositalmente, mas porque evidencia algo que o narcisista jamais quis encarar. Ele só é grande onde há espelhos que distorcem, e quando o espelho se endireita, ele encolhe. A psicologia reversa aqui não está em negar, está em não se importar, está em sair de cena com a serenidade de quem não tem mais nada a provar, de quem entendeu que dar valor a si mesmo é o maior veneno para quem vive de desvalorizar o outro. Jung dizia que a consciência do valor próprio é o início da individuação, o processo pelo qual deixamos de ser reflexo e nos tornamos essência. E é isso que o segundo golpe instala. Um estranhamento profundo, um deslocamento simbólico, porque agora o narcisista percebe que já não consegue mais prever você. Seus gestos mudaram, sua energia mudou, sua linguagem mudou, e o que antes era previsível virou enigma. Isso o desestabiliza, isso o obriga a sair do script e, fora do script, ele se perde. Então ele tenta te puxar de volta com memórias, relembra momentos, constrói armadilhas afetivas, insinua que ainda sente falta de algo especial. Mas o que ele realmente quer é restaurar o sistema. Ele não quer você, ele quer o poder que tinha sobre você. E aqui o segundo golpe se intensifica. Você ouve, mas não responde como antes. Você vê, mas não se comove como antes. E mesmo sem dizer nada, a mensagem está clara. Ele já não é mais o centro, e talvez nunca tenha sido. Você foi o universo inteiro. Ele, apenas uma distorção temporária. Essa inversão de percepção é cruel para ele, porque desmonta a ilusão. E no narcisismo, a ilusão é tudo. Quando você tira o véu, quando você expõe a imagem verdadeira, sem precisar confrontar, ele sente, não na pele, mas na alma, na estrutura frágil que ele construiu para se proteger. Você se torna a ausência que não dói mais em você, mas que sangra nele, porque ele esperava sua dor como alimento. E agora, o que encontra é indiferença viva, é presença imune. Não se trata de vingança, isso seria pouco demais. Trata-se de cura, de uma cura que não grita, que não esfrega, que não expõe, mas que respira diferente, que caminha diferente, que sente o mundo de outra forma. E isso, para quem se alimentava da sua instabilidade, é uma sentença de silêncio. Carl Jung chamava isso de resgate da projeção, o momento em que você retira do outro aquilo que era seu e devolve. Devolve o que nunca deveria ter sido dado, o poder sobre sua autoestima. O segundo golpe, portanto, é a quebra do encantamento. É quando o feitiço se desfaz, não porque você fugiu, mas porque você acordou. E nesse despertar, você começa a enxergar as pequenas humilhações que antes aceitava como normais. As manipulações sutis, os elogios com veneno, o carinho condicionado. E tudo isso agora não te enfeitiça mais, te incomoda, te repele. E isso para o narcisista é insuportável, porque ele percebe que perdeu o maior trunfo, a capacidade de influenciar suas emoções. Nesse ponto, algo inesperado acontece. Ele começa a te imitar, tenta mostrar que está mudado, que evoluiu, que te compreende. Mas você sabe, não é evolução, é desespero, é medo de perder o palco, e você já não precisa mais do espetáculo, porque agora sua identidade não está mais ali, está dentro,
está no que você construiu ao sobreviver ao primeiro golpe, no que você reconstruiu ao soltar a máscara, no que você entendeu quando percebeu que o que parecia amor era só um grito camuflado por carência. E quando ele percebe que nem imitando você ele consegue te alcançar, o jogo muda. Ele começa a implorar, não por você, mas pelo que você representa, pela admiração perdida, pelo controle que escorreu, pela presença que não volta. E nesse momento você entende, o segundo golpe não foi sobre ele, foi sobre você, sobre a força que descobriu ao parar de esperar, sobre o brilho que ressurgiu ao parar de buscar, sobre a paz que encontrou quando escolheu finalmente se escolher. Há um instante no qual o narcisista percebe que está sendo esquecido, não ignorado, esquecido, e essa constatação é mais dolorosa do que qualquer ofensa. Ele começa a procurar traços seus nos lugares em que antes havia certeza, suas reações, suas lágrimas, suas respostas imediatas. Mas tudo o que encontra agora é ausência sólida, silêncio enraizado e um vazio que não responde mais ao seu comando. A dor dele não é pelo fim da relação, é pelo fim da influência. E nesse cenário, você inicia o terceiro golpe. Talvez o mais sutil de todos, mas também o mais letal, a inversão do jogo emocional. O terceiro golpe acontece quando você para de buscar justiça emocional. Quando você não precisa mais que ele entenda, que ele se arrependa, que ele reconheça, e isso o destrói por dentro. Carl Jung nos ensina que o verdadeiro despertar acontece quando deixamos de reagir ao mundo externo e voltamos o olhar para dentro, quando compreendemos que a batalha mais importante não é contra o outro, mas contra a necessidade de validação que nos mantinha cativos. Nesse momento, você não apenas retira o narcisista do seu espaço mental, você o apaga do seu sistema de expectativas. E ele sente, mesmo que não saiba nomear, ele sente. O narcisista depende do seu desequilíbrio para sobreviver. Ele se alimenta da sua oscilação. Se você chora, ele se sente poderoso. Se você questiona, ele se sente desejado. Se você implora, ele se sente rei. Mas quando você sorri sem ele, algo implode. Porque o que ele menos suporta é a imagem de que você está bem, verdadeiramente bem, longe da sua influência. E é aí que o terceiro golpe se solidifica. Você vive, você floresce, você constrói novos vínculos. Não como provocação, mas como expansão legítima. E isso o desarma por completo. Jung dizia que a transformação só é real quando toca o corpo, a alma e o cotidiano. E o terceiro golpe é exatamente isso, uma transformação que não precisa ser dita. Ela é sentida, irradiada, percebida até pelos que estão de fora. É a energia que muda, é o tom da sua voz que não vacila mais. É o seu olhar que já não treme. E o narcisista percebe isso e tenta reagir, tenta reviver fantasmas, ressuscitar memórias, acionar gatilhos antigos. Mas tudo que encontra agora é alguém que se reencontrou, e esse reencontro é insuportável para quem sempre te quis perdido de si mesmo. O terceiro golpe, ao contrário dos dois primeiros, não provoca confronto. Ele não exige nada, ele simplesmente é. É o movimento de quem está tão inteiro que já não precisa mais se defender. E essa liberdade desconcerta. Porque o narcisista sempre se preparou para a sua fragilidade, mas nunca para a sua indiferença. E essa indiferença não é frieza, é maturidade. É o fim do ciclo, é o ponto de virada, onde você já não responde mais às armadilhas afetivas porque seu coração não pulsa mais no mesmo compasso. A grande virada do terceiro golpe está no abandono da necessidade de vingança. Você não quer mais ver ele sofrer, porque já entendeu que a dor dele não é sua responsabilidade, e nunca foi. Essa renúncia quebra o ciclo de codependência. Você deixa de ser vítima, mas também recusa o papel de algoz.
E isso te coloca num espaço novo, o espaço do livre, do dono de si, do que sobreviveu sem se transformar em espelho invertido, do que venceu sem precisar devolver na mesma moeda. É nesse ponto que o narcisista começa a regredir. Ele volta aos primeiros padrões. Começa a te tratar como tratava no início, com encantamento, com promessas, com demonstrações de afeto que sempre pareceram grandiosas demais para serem reais. Porque de fato nunca foram, e você agora vê com clareza, vê com lucidez, e por isso não volta, por isso não cai, por isso sorri com leveza, não por ironia, mas por gratidão a si mesmo. O terceiro golpe é o reconhecimento da sua própria luz, depois de tanto tempo vivendo na sombra de alguém que precisava te apagar para se sentir brilhante. Carl Jung falava sobre o poder do si mesmo. Aquela instância profunda da alma que surge quando todos os papéis se desintegram e resta apenas a essência. E é isso que o terceiro golpe revela. Você, nu de papéis, mas vestido de verdade. Você, não como resposta ao outro, mas como manifestação do seu próprio enigma. E quando você chega nesse ponto, o narcisista implora. Não mais com palavras, com atitudes, com mensagens, com gestos desesperados. Mas você já não responde, porque agora você ouve outra voz, a sua. E essa voz te diz que o jogo acabou. Não porque alguém venceu, mas porque você não joga mais. Você constrói, você cria, você respira fora do ciclo e isso o desconcerta mais do que qualquer ofensa. Porque o narcisista não entende como você pôde se libertar sem gritar, como você pôde seguir em frente sem se despedir, como você pôde viver sem que ele soubesse. Mas a verdade é simples, o terceiro golpe não foi para ele, foi para você, para seu reencontro, para a sua libertação. E agora que o terceiro golpe foi lançado, a pergunta se transforma. Não é mais o que fazer com o narcisista. A pergunta é outra. O que você vai fazer com a liberdade que conquistou? Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio é só o intervalo entre uma versão sua que morreu e outra que ainda está nascendo. O quarto golpe começa aí, nesse espaço entre o fim e o recomeço. Depois que o narcisista já percebeu que não tem mais domínio sobre seu olhar, que não provoca mais o tremor na sua voz, ele faz o que mais sabe fazer: tentar invadir os seus novos territórios emocionais. E é nesse momento que a maioria cede, não por amor, mas por nostalgia, por carência, por eco. E é por isso que o quarto golpe é tão necessário, porque ele não mira o outro, ele mira a parte de você que ainda está aberta. Esse quarto golpe é o corte invisível do vínculo residual, o desmonte da ligação psíquica que, mesmo após o fim concreto, ainda pulsa no inconsciente. Carl Jung explicava que o inconsciente coletivo e o pessoal se entrelaçam nas experiências arquetípicas e uma das mais perigosas é o apego à dor conhecida. Às vezes, você já saiu da casa do narcisista, mas ainda mora dentro do enredo dele. Ainda sonha com reconciliações, ainda romantiza as exceções, ainda acredita que havia algo verdadeiro ali. O quarto golpe quebra essa ilusão. Ele separa verdade de vício. O narcisista começa a lançar sinais. Ele te cutuca pelas redes, aparece por coincidência onde você está, envia mensagens ambíguas, pede conselhos disfarçados de aproximação. Mas agora, diferente do passado, você percebe que o que ele quer não é você, é acesso. Acesso ao seu campo energético, acesso ao seu mundo novo, acesso ao seu tempo, à sua atenção, à sua disponibilidade emocional. E o quarto golpe, então, se manifesta: a recusa amorosa, a decisão interna de não mais participar dos testes emocionais que ele insiste em repetir. É aqui que muitos confundem o golpe com indiferença. Mas não se trata de não sentir. Você sente. Ainda há memórias, ainda há gatilhos.
Mas você não age mais a partir disso. Você não alimenta mais. Você vê e solta. Você lembra e respira. Você sente e escolhe não voltar. E essa escolha silenciosa, reiterada, consciente, é o que mais o desestrutura. Porque o narcisista não sabe lidar com alguém que sente, mas não se curva. Que sente, mas não se entrega. Que sente, e ainda assim, segue firme no próprio caminho. Jung dizia que toda ferida não integrada volta a se repetir como destino. O quarto golpe é, portanto, o momento em que você impede que o passado se repita. Você fecha a ferida, não com raiva, mas com clareza, não com pressa, mas com firmeza. Você olha para tudo o que viveu e finalmente para de romantizar a dor, para de chamar migalha de afeto, para de aceitar pouco como se fosse tudo. E quando você faz isso, ele implode por dentro, porque toda a sedução dele dependia do seu vazio. E agora, esse vazio está preenchido por você. Não é sobre encontrar alguém novo, não é sobre postar fotos para provocar. É sobre o silêncio interno que se estabelece quando você compreende que não precisa mais da aprovação de quem te feriu para se sentir inteiro. O quarto golpe transforma essa compreensão em ação. Você para de responder, para de justificar, para de ceder, não porque se tornou frio, mas porque entendeu que qualquer concessão agora seria uma traição contra si mesmo. E isso não tem mais espaço no seu novo mundo. É aqui que o narcisista revela sua última cartada. Ele pode implorar, pode chorar, pode ameaçar. Ele pode até te acusar de frieza, de egoísmo, de indiferença. Mas você não se move mais por essas palavras. Porque agora você sabe, tudo o que ele oferece vem com preço, com retorno, com armadilha. E o quarto golpe é o pacto com sua nova integridade. Não aceitar o que vem com dor disfarçada de amor. Não aceitar o que aprisiona disfarçado de vínculo. Não aceitar o que esvazia disfarçado de presença. O quarto golpe é o rompimento do campo magnético. Aquilo que antes te puxava, agora te repele, porque você se curou. E a cura tem um som estranho para o narcisista. Ela soa como ausência de necessidade. E não há nada mais perturbador para ele do que perceber que você já não precisa mais dele nem como vilão, que ele já não habita sua narrativa, que ele foi sim parte da sua dor, mas não é mais parte do seu destino, e isso é irreversível. Isso é o quarto golpe pulsando como corte definitivo. Jung nos lembra que a individuação exige atravessar o deserto interior. E agora você entende, esse deserto valeu a pena, porque do outro lado havia você, inteiro, livre, silencioso e finalmente em paz. Você não precisa mais vencer o narcisista. Você só precisava parar de perder a si mesmo, e é isso que o quarto golpe sela. Uma ruptura suave, mas inegociável. Você não volta, não responde, não reage. Você apenas existe, fora da órbita dele. E isso é para ele o colapso final. Existe um momento em que tudo se cala. As provocações cessam. As mensagens somem, as tentativas de manipulação evaporam como se nunca tivessem existido. E você sente algo estranho. Ele desapareceu. Mas não se engane. O silêncio agora não é ausência, é estratégia. É o último movimento do narcisista, fingir que não precisa mais de você, quando na verdade está te observando mais do que nunca. E é nesse exato instante que você deve lançar o quinto golpe. O mais profundo, o mais simbólico, o mais definitivo. O golpe da total transmutação. Porque não basta sair do jogo, é preciso que ele perceba que o jogo já não existe mais. Carl Jung dizia que a verdadeira liberdade não é se afastar do que nos destrói, é se transformar a tal ponto que isso já não nos reconhece. E o quinto golpe é isso. É quando o narcisista olha para você e não vê mais o alimento emocional
que o nutria. Você mudou tanto, aprofundou tanto, que ele já não sabe onde te tocar, já não sabe o que dizer, já não sabe como voltar. Porque o que ele conhecia de você era a versão moldada pelo trauma, pela insegurança, pela necessidade de amor. Mas essa versão morreu. E ele sente isso sem que você precise dizer uma palavra. Esse golpe não é visível, não é barulhento. Ele não se manifesta em postagens, nem em respostas afiadas. Ele se manifesta nos detalhes invisíveis, na sua energia, na sua vibração, no seu magnetismo silencioso, que já não vibra na frequência da dor. É como se ele tentasse sintonizar uma rádio que não existe mais. E isso o enlouquece, porque agora ele percebe. Perdeu não apenas o controle, perdeu o acesso. Não há mais entrada, não há mais código, não há mais você, do jeito que ele precisa que você seja. E é justamente aqui que você percebe o quanto cresceu. Porque se antes você precisava que ele admitisse, que ele sofresse, que ele pagasse, agora você não espera mais nada. Você não precisa mais de finais épicos, de reviravoltas emocionais, de justiça divina. Você só precisa da sua paz. E essa paz se tornou sua morada. Não é uma armadura, é uma pele nova. Não é um escudo, é um corpo que já não vibra para o velho enredo. Carl Jung chamaria isso de assimilação da sombra. Você integrou tudo, sua raiva, sua dor, sua culpa, e isso te libertou. O quinto golpe é cruel para o narcisista porque ele atinge aquilo que o sustenta, a sensação de eternidade. Ele sempre acreditou que teria um lugar na sua mente, nem que fosse um canto de ressentimento. Mas agora, nem isso, nem sombra, nem lembrança, nem espaço. Ele é apenas o que foi, e você é o que se tornou. Você vive sem reagir, ama sem pedir, anda sem medo, e isso quebra o que restava de ilusão nele. Porque se ele não habita mais sua dor, então ele nunca foi tão importante quanto acreditava ser. Não é que você tenha se vingado, é que você se curou. E a cura, para quem vive do controle, é a maior afronta. Ele esperava a sua queda, mas o que encontrou foi a sua ascensão silenciosa. O quinto golpe transforma você em algo que ele jamais conseguirá decifrar, porque você deixou de ser reflexo. Você agora é fonte. Fonte de amor próprio, de clareza, de limite, de presença. E não há nada mais enigmático para um narcisista do que alguém que não precisa mais provar que está bem, porque está. Neste ponto, ele tenta um último retorno simbólico. Pode vir com pedidos frios, com mensagens neutras, com convites camuflados de amizade. Mas agora você vê com os olhos de quem atravessou o inferno e voltou com um novo olhar. Nada te seduz mais. Nada te promete mais. Nada te paralisa mais. E esse nada é o tudo que ele temia, porque agora você não apenas seguiu, você transcendeu. E o quinto golpe está feito. Ele não te reconhece mais. E isso o destrói por dentro. Jung escreveu que o processo de individuação leva o ser humano a uma solidão luminosa. Um estado em que, mesmo sozinho, não se sente vazio. E é esse o ápice do quinto golpe. Quando você não está mais tentando esquecer, você simplesmente não lembra. Quando você não está mais resistindo, você apenas é. Quando você não está mais protegendo o coração, porque ele já não está exposto. Ele está inteiro. E você sabe que ninguém mais tem acesso a ele sem merecer. Agora você caminha com leveza. Não porque tudo passou, mas porque você passou por tudo. E isso ninguém tira. O narcisista pode observar, pode tentar, pode planejar, mas ele já não tem mais onde tocar. Porque o seu mundo agora é outro. Um mundo onde ele não existe, onde ele nunca existiu da forma que você achava. E essa revelação, silenciosa, sólida, imutável, é o que fecha o ciclo com perfeição. O quinto golpe não é uma ação, é um estado de ser,
E uma vez atingido, não há retorno. E então a pergunta que fica não é mais o que ele vai fazer agora. A pergunta agora é muito maior. O que você vai construir com tudo que renasceu em você depois que ele caiu? E talvez essa seja a parte mais silenciosa da jornada, quando você já não espera retorno, nem teme recaída. O mundo gira, os dias seguem, e você sente dentro do peito algo que há muito tempo não habitava ali. Espaço, um espaço novo, não mais habitado pela sombra dele, nem pelo seu antigo vazio, mas por uma presença íntima, a sua. Porque agora você percebe que tudo aquilo que você queria que o narcisista enxergasse em você, na verdade, era o que você ainda não tinha reconhecido por inteiro. E o quinto golpe, sem que você notasse, te levou exatamente até essa porta. Você caminha diferente agora, não mais com pressa, nem com urgência de ser amado. Anda com firmeza serena, como quem sabe que o tempo não é mais inimigo. As lembranças, que antes queimavam, agora passam como vento. E por mais estranho que pareça, você se sente grato. Não por ele, mas por tudo o que foi revelado através dele. Carl Jung chamaria isso de reconciliação com a sombra. Não se trata de apagar o passado, trata-se de iluminá-lo com a consciência que você tem hoje. Você se lembra de quem você era quando tudo começou? Das noites em que dormia com o coração em pedaços, implorando por sinais, tentando entender onde havia errado? Agora, ao olhar para aquela versão antiga de si mesmo, você não sente vergonha, sente compaixão. Porque sabe que ela era apenas um reflexo do que ainda não havia sido curado. E o quinto golpe não cura apenas o vínculo com o narcisista. Ele resgata esse seu eu ferido, perdido no tempo, e o abraça, integra, acolhe, transforma. E quando esse reencontro acontece dentro de você, o ciclo finalmente se desfaz. Sem barulho, sem grandes despedidas, apenas desaparece, porque o que mantém um ciclo vivo é o desejo não resolvido. É a dor que ainda grita, é a parte que ainda espera algo. Mas agora não há mais espera, não há mais necessidade de provar que venceu. O silêncio agora é sagrado, é lar, é lugar de volta. E é justamente nesse novo silêncio que o narcisista, em algum canto, sente a perda mais profunda. A perda do poder que teve sobre você. Você, por sua vez, não sente mais raiva. Também não sente pena. O que você sente é algo que nem tem nome, mas que se manifesta em pequenos gestos, na forma como você respira, como você sorri, como você diz não sem culpa, como você não precisa mais olhar para trás para seguir em frente. E é aí, nesse ponto exato, que o universo se reorganiza, porque você se alinhou com algo que estava adormecido dentro de você desde o início. O poder de ser completo. O quinto golpe, no fundo, é isso. Não é uma técnica, não é um truque de palavras. É uma metamorfose, um renascimento sem plateia, um fim que vira começo. E o mais curioso é que, mesmo sem saber, o narcisista colaborou com esse processo. Porque ele foi a figura que despertou em você tudo o que precisava ser visto, tudo o que precisava ser curado. Ele foi o sintoma, e você encontrou a causa. E ao encontrar, não houve mais doença, houve libertação. Mas essa liberdade vem com uma responsabilidade. Não permitir que o velho ciclo encontre um novo disfarce. Porque agora você conhece os sinais. Agora você enxerga além do charme, além do discurso, além da sedução. Você olha nos olhos e reconhece a frequência. E essa sensibilidade não é fragilidade, é proteção, é sabedoria, é instinto que voltou a funcionar depois de tanto tempo entorpecido pela necessidade de ser escolhido. E é assim que o quinto golpe se eterniza. Ele não termina quando o narcisista desaparece. Ele se perpetua toda vez que você escolhe a si mesmo antes de qualquer enredo que tente te apagar de novo.
Toda vez que você reconhece sua própria luz, antes que alguém tente te convencer que você precisa dele para brilhar. Toda vez que você sente, e mesmo assim, fica por você, fica em você, fica com você. Há despedidas que não soam como fim, mas como sussurros que ficam encostados na pele. E você sabe, mesmo sem palavras, que algo mudou. Não porque o mundo lá fora ficou diferente, mas porque o mundo dentro de você finalmente se reposicionou. Você atravessou sombras, tocou vazios, dançou com os próprios espelhos, e no centro de tudo encontrou algo que antes parecia impossível, a si mesmo inteiro. Carl Jung diria que foi a psique se libertando das máscaras, rasgando véus, desenterrando símbolos esquecidos. E agora não importa se o outro volta, chama, grita, porque o eco que te conduz agora não vem de fora, vem do seu próprio silêncio. Durante essa travessia não houve um vilão, houve um espelho, e o que você enfrentou de verdade não foi o narcisista, foi o lugar dentro de você que acreditava merecer tão pouco. Foi o buraco moldado por promessas quebradas, pela infância não validada, pelas repetições ancestrais. E o que você resgatou não foi apenas a liberdade, foi a memória de quem você era antes da dor te moldar. O quinto golpe, esse último, suspiro simbólico, não destrói ninguém. Ele apenas ilumina aquilo que sempre esteve em você à espera da sua chegada. Você já notou como certas palavras ficam pairando no ar, mesmo depois de ditas? Como se uma parte delas não tivesse sido falada, mas sentida. Tudo o que viveu aqui não foi roteiro, foi revelação. Uma revelação que talvez você ainda nem tenha nomeado, mas que já está germinando no seu corpo, nos seus sonhos, no modo como agora você olha para tudo aquilo que antes te dominava. Porque o verdadeiro despertar não grita. Ele pulsa, ele espera, ele observa. E quando você menos espera, ele transforma até a forma como você se senta, como você respira, como você escolhe dizer basta. E talvez essa seja a real vitória. Perceber que não há necessidade de vencer alguém, porque o que você venceu foi a própria urgência em ser salvo. Você não é mais à espera de uma mensagem. Você é o silêncio que escolhe não responder. Você não é mais o grito engolido. Você é o olhar firme que já não se curva. Você não é mais a dança forçada para caber em enredos alheios. Você é o corpo que aprendeu a caminhar sozinho e fez das cicatrizes suas próprias asas. Jung falava da individuação como o processo mais solitário e sagrado que existe. E ao chegar aqui, você talvez perceba que sim, doeu, mas não foi em vão. Porque agora você conhece a si mesmo em profundezas que poucos ousam visitar. Você sabe o que significa olhar o abismo, e mais ainda, sabe o que significa sobreviver a ele. E isso ninguém pode tirar de você, nem ele, nem o passado, nem as memórias que ainda tentam, vez ou outra, sussurrar promessas vazias. Mas há uma nova voz agora, uma voz sua, uma voz que antes estava soterrada pelos ecos do outro, mas que hoje se ergue com a força de 1000 verdades que não precisam mais ser explicadas. E ela diz com ternura firme: você voltou para casa, e casa agora é esse corpo, essa mente, esse coração restaurado, esse espaço onde não cabe mais quem só sabia habitar seus vazios, porque você deixou de ser palco para dramas alheios e virou altar para a sua própria verdade. Você pode não saber, mas o que sente agora, esse arrepio leve, essa sensação de que algo invisível foi tocado, é o sinal de que o caminho foi aberto. Não por mim, não por Jung, mas por você. Porque só quem desce ao próprio inferno descobre onde guardou a chave do paraíso. E você encontrou a sua. Agora carregue-a não como arma, mas como lembrança. A lembrança de que não é preciso mais voltar. Se algo aqui te tocou, então você entendeu. Isso não era só um vídeo, era um ritual.
um chamado, uma travessia. E se quiser seguir nessa jornada de descobertas, transforme esse momento em semente. Curta, compartilhe, comente como quem deixa uma marca na própria pele. Inscreva-se como quem encontra uma trilha entre as sombras, porque algumas verdades não podem mais ser esquecidas. Elas precisam continuar sendo lembradas. E se for para levar algo daqui, leve isso. Quem sobrevive ao narcisista não volta a ser o mesmo. Volta a ser inteiro,